A primeira vinda de Cristo, um mortal. Ele vem 3 vezes. Cristo é em 3, está vendo? Observe como ele vem. Ele é o 4. Observe Cristo, primeira vinda. Ele veio um mortal para sangrar e morrer, está certo? Esta foi sua primeira vinda. A segunda vinda é o arrebatamento. Nós o encontramos nos céus, imortal. Sua terceira vinda, ele é o Deus encarnado. Amém. O irmão Brana bate palmas uma vez. Deus, Emanuel, para reinar sobre a terra. Isso mesmo, somente 3. Quarto estágio do cavaleiro. Observe, o quarto estágio deste cavaleiro é chamado morte. Morte significa separação eterna de Deus. É isso que morte significa, estar eternamente separado de Deus. Agora, se identificamos este indivíduo, classe, se mostramos pela Bíblia quem é esse indivíduo, e até mesmo tomamos os montes, o lugar e todos os lugares nos mínimos detalhes até o final, e agora ele é chamado pela águia de morte. É disso que o chama. Lembre-se aqui, veja, morte é separação eterna. Lembre-se, os santos não morrem, eles adormecem, não morrem. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, isso mesmo. Não entrará no juízo, passou da morte para a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Lázaro morto? Ele dorme. Não temas, a menina não está morta, mas dorme. Riam-se dele, está certo? Oh, que coisa! Veja, os santos não morrem. Separação de Deus é morte, morte eterna, e este indivíduo é chamado morte. Assim, fique longe dele. Que é ele? Um sistema organizado, organizacional. A primeira, a igreja número 1 organizada. E quando ele aceitou o entendimento de Constantino no concílio de Nicéia. Falamos daquelas mulheres ontem à noite e mostramos como Eva, a primeira noiva, antes que seu marido chegasse a ela, ela caiu por descrer da palavra de Deus no Éden. A noiva espiritual, que nasceu no dia de Pentecostes de Cristo, antes que ele pudesse chegar a ela, o que aconteceu? Ela caiu em Roma. O quê? Abriu mão da sua virtude da palavra por dogma. Amém. Oh, que coisa! Eu sinto estímulo vindo novamente sobre mim. Sim, Senhor, pensando no que é. Não tenho a intenção de agir como um desequilibrado. Não tenho essa intenção. Mas, simplesmente, vocês não entendem o que isso faz comigo. Faz agora 4 dias que tenho ficado esperando, simplesmente tenho de dizer alguma coisa para me sentir humano novamente. Vocês sabem o que quero dizer? Sim, muito bem. Começo a falar assim e tenho visões se manifestando por todo lugar. Isso mesmo. Vejam, é por isso que digo algo para me fazer retornar e sacudir-me de volta. Estão vendo? Já me observaram quando tenho uma fila de discernimento? Eu digo algo que faz as pessoas rirem, então digo algo que faz as pessoas chorarem, então digo algo que as deixa indignadas. Noto alguma coisa e digo alguma coisa para ver a reação. Então vejo que tipo de luz está sobre elas, o que acontece. Então sei onde está e sei se isso está chamando ou não. Se não, está sentado ali um crente genuíno. Muito bem. Você os chama, então diz, o Senhor fulano de tal, veja. E quando se humilha, o Espírito começa a ungir, então começa a ver esse brilho vindo por toda parte. Veja, assim ao redor da sala. Assim, é por isso que digo alguma coisa como para recomeçar, dar um novo início. Veja, desde o último domingo só fico sentado numa sala, só orando, só isso, e sob a unção. E eu sei que isso está certo. Vocês creem em Deus.
Eu sei que creem. Somente observem no final da semana. Estão vendo? Estão vendo? Muito bem, estão vendo? Agora, morte significa separação eterna de Deus. E lembre-se agora, os santos não morrem. Lembre-se, à sua noiva foi dado um cavalo amarelo. Quero dizer, a este cavaleiro foi dado um cavalo amarelo. Para com ele sair. Foi-lhe dado este cavalo amarelo para com ele sair. E ele cavalgou este cavalo amarelo de morte. Agora, sabemos o que foi isso. Sabemos que igreja foi essa. E lembre-se, ontem à noite, ela não só era só prostituta, ela era a mãe de meretrizes. E verificamos que o que a tornou prostituta foi uma mulher, que é esse tipo de mulher. Estou só. É uma palavra vulgar para dizer numa audiência mista, mas a Bíblia diz isso. Veja, assim então nós compreendemos que essa é uma mulher que vive infiel a seus votos matrimoniais. E veja, ela deveria ser, declara-se, chama a si mesma a rainha do céu. Essa seria a noiva de Deus. Deus é Cristo. E descobrimos que ela está cometendo fornicações e está fazendo com que os reis da terra cometam fornicações. E todos os homens ricos e grandes homens, a terra inteira se foi após ela, está vendo? E então verificamos que ela produziu algumas filhas, e elas eram prostitutas. Que é uma prostituta senão uma meretriz? A mesma coisa, uma que comete prostituições, perversa, adultérios, cometendo. O que fizeram? Organizaram, obtiveram um sistema, ensinaram os sistemas feitos pelo homem, pentecostais e o bando todo. Agora, não deixem sua consciência cair no seu bolso, pentecostais. Permitam-me dizer-lhes algo. Encaremos isso de frente. Estamos já avançados demais na caminhada agora para ficar usando de meias palavras. Olhem aqui. Estamos vivendo na era da igreja de Laodiceia, e essa foi a mais ridícula era da igreja dentre todas as demais. Morna, e a única em que Cristo estava do lado de fora, tentando voltar para dentro. E essa é a mensagem pentecostal sendo propagada. Disse: rico sou. Ora, você era pobre no princípio. Agora você realmente ficou rico. Veja, de nada tenho falta. E, o que você era? Ele disse: tu estás nu, miserável, cego, pobre, desgraçado, e nem mesmo o sabes. Agora, se um homem estivesse nu lá na rua e soubesse disso, ora, ele tentaria se ajudar. Mas quando ele não sabe disso e não aceita que você lhe diga nada, então ele está em má condição. Deus tenha misericórdia dele, certo? Note, que coisa. Agora lembre-se, este anticristo, ele próprio, sendo o homem, a sua noiva, a qual é a sua igreja, foi dado tempo para que se arrependesse, e ela não o fez. Naquela era da igreja, Tiatira, lembra-se disso? Pode você... Bem, voltemos só por um minuto. Não vai nos atrapalhar voltar só por um minuto. Voltemos ao capítulo 2, só por um minuto. Nós o leremos. Capítulo 2 de... Agora, Tiatira. Agora observe isso, rapidamente agora. Que coisa! Estamos quase na hora de encerrar e nem comecei. Mas note, Tiatira. Agora, começa no versículo 18 do capítulo 2. Ao anjo, que é o mensageiro da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, a tua paciência, e as que tens serem mais do que e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel. Aí está, você a conhece na Bíblia. Ela era a esposa de Acabe. E aqui está a mulher, igreja, Jezabel, a esposa do falso profeta, o qual deveria ser o genuíno profeta de Deus, o Papa. Certo,
o profeta genuíno e sua esposa Jezabel. Agora, Acabe deveria ser um judeu genuíno, mas era um fracote. Você sabia disso, porque sua esposa o guiava como queria. Nós verificamos que Jezabel usa seu dinheiro e guia estes da maneira que eles querem também. Que se diz profetiza, entende? Ensine e subjugue meus servos. Veja, esse ensinamento de Jezabel simplesmente espalhou-se pelo país, para que cometam prostituições e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, está vendo? De suas prostituições, e não se arrependeu. Observe este próximo versículo. A porei numa cama, isso é, o inferno, e sobre os que adulteram com ela virão grandes tribulações. Essa está entrando na grande tribulação, não a igreja agora, se não se arrependerem das suas obras. Agora, estejam atentos aqui. Ferirei de morte, morte espiritual, a seus filhos, suas prostitutas. Vocês creem nisso? A congregação diz, amém. Essa é a palavra, feri-los-ei de morte, e se estão mortos, eles estão eternamente separados. Muito bem, lembrem-se, ele lhe deu tempo para que se arrependesse. A era de Tiatira foi a era das trevas. O cavaleiro do cavalo preto cavalgou naquela época, quando se tinha de pagar por todas as missas e tudo mais, e as orações e as novenas e assim por diante. Agora, veja o seu cavalo preto então. Depois que ele recusou arrepender-se em Tiatira, o quê? Muda de cavalgar um cavalo preto a um amarelo, morte, para seu último ministério. Agora, talvez eu dê ao indivíduo uma pequena sacudida aqui. Rejeitar a Deus, rejeitar ao chamado de Deus. Você fará isso pela última vez algum dia. E do mesmo modo que aquela igreja fez, está acabado. Deus, paciência, não contenderá para sempre com o homem. Está vendo?